A história secreta do Estado Novo. No meio nacionalista, é muito comum a idealização da figura de Getúlio Vargas e do Estado Novo como exemplos autênticos de nacionalismo e unidade nacional. Mas será mesmo? Muito se fala sobre seus feitos econômicos e industriais, mas quase nunca se fala sobre o preço que pagamos, como se tudo que os Estados Unidos nos deram foram simplesmente de graça. E aqui veremos que não foi. Torna-se necessário fixar, desde logo, as razões determinantes do regime instituído pelo presidente Vargas, como orientador supremo dos interesses nacionais. Bezerra de Freitas. O Estado Novo, definido em linhas gerais, foi um regime supostamente antiliberal, nacionalista e corporativista. Mas qual foi a razão para ele ser fundado? O Brasil estava prestes a entrar em uma eleição presidencial em 1938 e um dos candidatos favoritos era Plínio Salgado. E um dos principais articuladores do golpe do Estado Novo foi Negrão de Lima, que falou coisas interessantíssimas sobre a instalação do regime numa entrevista ao Jornal do Brasil, no dia 10 de novembro de 1977. Abre aspas. Não foi Benedito que me deu aquela missão, mas o próprio Campos, que redigiu também o preâmbulo da carta e seus dispositivos. A abertura da carta é um ideário político que Getúlio não teve dúvida em assinar. Eu estive na casa de Chico Campos antes de viajar e seus argumentos me convenceram. O avanço do integralismo no Brasil era avassalador. Aqui já é possível ter uma visão geral de que era um dos principais temores dos conspiradores estadunidenses. Não eram a subjugação do Brasil pelos Estados Unidos, pelas potências soviéticas ou algo do tipo, mas ao integralismo, um movimento nacionalista autêntico brasileiro. O integralismo, a verdadeira doutrina nacionalista do Brasil. O pulo do gato está nos arquivos alemães, que são reveladores. Em um relatório de 30 de março de 1938, Karl Ritter, embaixador da Alemanha no Rio de Janeiro, escrevia a Ribbentrop. Pode-se considerar como certo que a ruptura do presidente Vargas com os integralistas e a perseguição de que estes são objeto deve se atribuir à influência direta dos Estados Unidos. Mas como assim? O Estado Novo não foi um Estado nacionalista que apenas usou os Estados Unidos para seus próprios interesses? A verdade não poderia estar mais distante. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Se alguma influência nesses últimos 12 anos exerceu o governo americano na política brasileira, terá sido em favor da ditadura do Sr. Getúlio Vargas. Dirigia os destinos da Grande República, um democrata da estatura de Franklin Roosevelt, quando ocorreu o golpe de 1937. Mas a rigorosa política de não intervenção nos negócios da América Latina, em que fundava a diplomacia do bom vizinho, fez com que os Estados Unidos prestigiassem desde primeira hora a ditadura brasileira. Tinha-na por expressão de necessidade e peculiaridades locais. Se os brasileiros não haviam conseguido preservar a ordem constitucional reestabelecida em 1934, seu único remédio para eles se encontrasse para prevenir os perigos do comunismo e do integralismo era um governo forte. Raciocinava-se em Washington.
E esse governo era 100% solidário com os americanos na esfera dos negócios internacionais. O que se deveria fazer, sem a menor hesitação, era apoiá-lo. Pois bem, este apoio chegou, mesmo aos excessos de conservarem os Estados Unidos. Aqui, um embaixador como o Sr. Jefferson Caffrey, que se encerrou nos círculos dos mais íntimos familiares do ditador, jamais tomando contato com verdadeira opinião brasileira. Em grande parte, sem dúvida, deve-se o prolongamento do Estado Novo ao prestígio que o governo de Roosevelt dava ao governo de Vargas. Uma velha tese social sustenta que o Brasil, geograficamente, tem um destino econômico do mundo. Este destino econômico está, de fato, traçado nas linhas gerais da história de nossa civilização. O açúcar, os metais, o fumo, o algodão, o café, a borracha. São fatores dominantes, os elementos essenciais dessa crônica, aonde, paradoxalmente, interesses e civismo se fundem. Bezerra de Freitas. Um exemplo de subserviência do Brasil aos Estados Unidos foi a infame campanha da borracha do governo. Seguindo uma sugestão do escritório de Rockefeller, Vargas concordou em nomear o mês de junho o mês da borracha. O objetivo desta campanha de relações públicas era destacar a importância do comércio do produto para os esforços de guerra americano e ilustrar as estreitas cooperações entre os dois governos. Os Estados Unidos ficaram bastante satisfeitos com a cobertura feita pela imprensa brasileira no mês da borracha. Os meios de comunicação nacionais, que em 1943 ainda eram controlados fortemente pelo governo de Vargas, com muito mais rigidez do que nos Estados Unidos, não tocaram em nenhum aspecto negativo da política do aumento da produção da borracha na Amazônia. Isso tudo não pelo Brasil, mas pelos Estados Unidos. 28 de maio de 1965. Plínio Salgado depôs no Diário do Paraná sobre uma conversa que teve no ano de 37 com José Carlos Macedo Soares, então ministro da Justiça. O depoimento confirma as alegações de Guedes de Holanda. Segundo disse Macedo Soares, havia uma medida que o governo deveria tomar, uma imposição de Roosevelt. Tratava-se da libertação dos comunistas presos, sem que o governo americano não atentaria às solicitações feitas pelo Brasil em matéria de finanças. Que estranha imposição diplomática, não? Continuando, Plínio Salgado recorda que a imposição veio no momento das campanhas das eleições presidenciais de 38. Os candidatos, além de Plínio, eram Armando Salles, o liberal, e José Américo, socialista. Plínio era o candidato mais cotado, sua vitória era dada como certa, mas o discurso da esquerda que José Américo fez surtiu efeito nas massas libertas dos comunistas radicais. Dos comícios passaram as novas lutas de rua e atentados numa virulência que pronunciava nova tentativa de uma revolução armada. É preciso repetir, por quê? Era realmente tamanha a ira dos Estados Unidos contra o integralismo que, em 1946, o Departamento do Estado americano, U.S. State Department, publicou Blue Book, o livro azul, sobre as relações de Perón com o eixo. Nele, acusava o movimento integralista de colaborar com a Alemanha para o alinhamento do Brasil contra as Nações Unidas durante a Segunda Guerra Mundial. As acusações do Blue Book foram discutidas publicamente na imprensa e no Congresso. A Delegacia de Ordem e Política Social, também conhecida como DOPS, assim como o Exército Brasileiro e o Tribunal de Segurança Nacional, concluíram por sua improcedência. Qual propósito teria o Estado americano mentindo para associar o integralismo ao nazismo? A quinta coluna? É uma coisa que nos falta descobrir. Já no mesmo depoimento de Pimentel Brandão a Caffrey, publicados no Foreign Relations, líamos uma passagem surpreendente. O ministro acrescentou que o governo pretende continuar com a atual política externa e, essencialmente, suas cordiais relações com os Estados Unidos. O ministro disse que o governo percebeu plenamente a necessidade de capital estrangeiro, assistência no desenvolvimento da nação
e explicou que o governo pretende buscar uma política bem liberal a respeito do capital externo e dos estrangeiros com interesses legítimos no Brasil, uma revolução internacional desde o seu dia zero. Bem, em suma, poderemos dizer que a ofensiva dos Estados Unidos contra o integralismo vem de um simples fato. O integralismo é o único movimento capaz de destronar a influência bicentenária e imperial do regime americano sobre o Brasil. Um regime integralista seria a bancarrota oficial do domínio político, econômico, financeiro e cultural da nação americana sobre a pátria brasileira. O integralismo é o único movimento da história do Brasil que, sem concessões, se levantou contra todos os tipos de imperialismo. A União Soviética e os Estados Unidos podiam ver que o Brasil era uma ameaça à sua expansão global. Quando o integralismo, por fim, fizer justiça à história e suas ideias forem realizadas na nação, os conquistadores terão motivos em saudar a memória de Roosevelt, que permitiu a extensão do seu império à América Latina por mais um século. Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pelo bem do Brasil, Anauê.